Fala pessoal, sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos no canal Trade de Valor. Meu nome é Felipe Dabu e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o que fazer com posições perdedoras. Pessoal, o que mais tem é gente que vem até mim perguntando: Felipe, o que eu faço com as minhas ações da Cogna, por exemplo? Ou com as minhas ações da IRB, por exemplo, né? IRB. Então, o que fazer com aquelas ações que você já está carregando há bastante tempo e continuam caindo e gerando prejuízos para a tua carteira? Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para que todos vocês dessem um like neste vídeo, tá? Senta o joinha aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa as notificações, botãozinho do lado do inscrever-se ali, que é um sininho. Pessoal, todo mundo está iniciando na Bolsa de Valores agora, ou as pessoas que já estão um pouquinho mais de tempo na Bolsa, tem aquela posição, né, aquele ativo que foi comprado numa época que tu não conhecia análise técnica, tu não conhecia o canal Trade de Valor, tu não sabia muito bem por que tu estava comprando aquilo lá, né? E essa ação hoje, às vezes vale metade do preço ou até menos, tá? E as pessoas se perguntam de maneira frequente o que fazer com essas ações. Então no vídeo de hoje a gente vai abordar esse tema. Eu vou dar minha opinião, tá? O que eu acho que as pessoas deveriam fazer com essas ações, com ações desse tipo. Mas antes de mais nada, a gente tem que entender o porquê dessa situação acontecer. Vamos entender a raiz do problema. Existe um negócio chamado viés comportamental. Basicamente são tendências que todas as pessoas têm. Pessoal, isso aqui não é papo furado, tá? Tudo que eu tô falando aqui para vocês é com base em muito estudo, isso já foi comprovado. Então, o viés comportamental é uma tendência que todas as pessoas têm a descumprir o que foi planejado, tá? Tomar decisões com base no âmbito emocional ao invés do âmbito racional, tá? Então, às vezes a gente tem tendências a descumprir o plano que havia sido traçado, tá? Deixando de tomar decisões lógicas para tomar decisões emocionais. Um desses vieses comportamentais se chama aversão à perda. A aversão à perda é o pior viés comportamental que existe e é a origem de todos os erros que o trader comete, tá? Basicamente, a aversão à perda é um viés comportamental que foi estudado pelos economistas Daniel Kahneman e o Tversky, tá? Infelizmente já falecido aí. Existe um livro chamado Rápido e Devagar, muito interessante, tá? De economia comportamental, que basicamente mostra a tese desses dois economistas. Recomendo a leitura aí para todo mundo que quiser se aprofundar no assunto. Basicamente, esses caras estudaram que a gente, tá? Tô falando da gente, seres humanos, nós damos maior importância às perdas, tá? A perda ela gera um impacto muito maior do que os ganhos. Então, a dor de uma perda, ela é naturalmente muito maior do que a felicidade de um ganho. Uma das consequências da aversão à perda é justamente o investidor insistir naqueles investimentos sem perspectiva de melhora, com dor daquela perda que ainda não veio, porque o cara ainda não realizou a posição, o cara ainda não vendeu. Então, no fundo, ainda existe uma esperança, embora a vaga de que o papel venha retornar para o preço que ele comprou, ou até subir mais do que isso, que no momento que você realizar a ordem de venda, no momento que você encerrar aquela operação, vai estar acabada, vai estar esgotada essa mínima esperança. Então, justamente essa aversão à perda, esse viés comportamental é que provoca essa consequência da gente tender a segurar posições que a gente não deveria estar segurando. Muitas pessoas, além de não conseguirem se desfazer desse tipo de posição, ainda fazem mais besteira. Elas fazem o que a gente chama de preço médio. Conforme o preço vai caindo, essas pessoas vão comprando mais e mais ações dessa mesma empresa, no intuito de buscar qualquer movimento de repique, qualquer movimento que o preço possa subir um pouquinho, o preço médio delas está menor e elas conseguem ir embora mais cedo. Às vezes funciona, às vezes não. Não é todo mundo que detém, né, de mais capital para estar alocando ali naquela determinada ação. Algumas pessoas não conseguem ter mais capital, ter mais dinheiro para colocar conforme as ações vão caindo naquela empresa.
Além do mais, capital é um negócio finito, né, gente? Uma hora acaba, uma hora tu não vai mais ter dinheiro para colocar no negócio que só tá caindo. Muita gente vai me criticar por estar falando mal do preço médio. Entendam que aqui eu estou falando de uma posição que era para ser uma operação, era para ser um trade. Eu entendo que o preço médio é um excelente instrumento para aquelas pessoas que investem em empresas visando buy and hold, por exemplo, visando ficar posicionadas por vários anos, décadas. Tá? Quando você é um investidor, quando você estudou aquela empresa a fundo, né? Você está investindo num negócio sólido, numa empresa sólida, aí tudo bem, eu acho que o preço médio tem ali o seu lugar, é uma excelente forma de tu ir aumentando a posição em eventuais momentos em que o mercado está oscilando, mas pro trader, pro cara que tinha o objetivo de fazer uma tomada de posição momentânea para depois sair a um preço maior e que agora está no prejuízo, fazer preço médio é atestar o suicídio financeiro. Você tem que entender o seguinte, pessoal, uma das explicações das pessoas que fazem preço médio é que a ação está ficando cada vez mais barata. Essa é a mesma explicação daqueles que, depois de pegarem a movimentação muito grande no preço, vendem ação porque ela está cara. A verdade é que não existe caro e barato. Caro e barato são conceitos relativos. Por exemplo, pegar o caso de Cogna. Cogna, alguns meses atrás, estava valendo R$10. Ela estava barata ou estava cara? Se a gente olhar para o lado esquerdo do gráfico, vocês vão ver que essa ação já chegou a valer R$20. Então, teoricamente, ela estava barata. Mas agora que a ação está valendo míseros R$4, ela está barata ou está cara? A gente começa a pensar que os R$10 estavam baratos, né? Que os R$4 agora são um novo barato. Você está entendendo o que eu estou falando? Caro e barato são conceitos relativos, dependem do ponto de vista. Por isso que eu não quero que vocês tomem decisões pensando se uma ação está cara ou barata. Você tem que focar em qual tendência que aquela ação está. Já é comprovado, pessoal, que o mercado se move em tendências. Tendências de alta são aqueles movimentos em que os preços continuam subindo, zigue-zagues ascendentes, médias móveis, todas apontadas para cima. Tendências de baixa são aqueles movimentos onde o preço está formando topos e fundos descendentes e que as médias móveis estão todas apontadas para baixo. Pela teoria de Down, pessoal, que é uma das teorias que deu berço à análise técnica, uma tendência ela só acaba quando outra tendência tomar o lugar dela. Vocês estão começando a entender o que eu estou tentando explicar para vocês? Não existe caro ou barato, não existe nada que esteja caro e que não possa ficar ainda mais caro. Não existe nada que esteja barato e que não possa ficar ainda mais barato. Se você comprou uma ação e agora está amargurando um prejuízo muito grande, vale a pena você verificar qual que é a tendência dessa ação. Se essa ação está em tendência de baixo, é provável que o preço venha, né, a cair mais e mais e mais, que a tendência tenha continuidade. Tá, agora você deve estar se perguntando, e aí, Felipe, como é que eu corrijo esse problema? O que eu faço com essas minhas ações? Primeiro de tudo, é importante tu entender que o uso do stop é imprescindível. Tá? A partir de agora, você que está amargurando uma perda grande, vai ter que começar a usar stop nas suas operações. Para quem não sabe o que é stop, eu vou fazer um vídeo explicando um pouquinho melhor essa ferramenta de proteção, mas é um ponto que tu estipula já antes de entrar na operação, que se atingido você vai sair da operação com uma perda. Normalmente é uma perda pequena, uma perda gerenciável, uma perda que vai ser recuperada lá na frente quando você tiver um ganho grande. Mas entenda, você agora que está amargurando esse prejuízo e que está em busca do conhecimento para consertar isso, você deve a partir de agora usar stop em todas as suas operações. Faltar com o stop, né? Não usar stop, é faltar com humildade. Humildade da gente entender que nem sempre o mercado vai fazer o que a gente quer, o mercado é soberano, o mercado vai fazer o que ele quer e a gente tem que aceitar isso, a gente tem que lidar com isso, a gente tem que aceitar perdas momentâneas. Quanto às suas posições perdedoras, eu acho que você tem que avaliar elas. Tá? Veja, essa é a minha opinião. Eu não quero que você tome nenhuma decisão com base somente na minha opinião. Tá? Não vá vender ou comprar ações porque um youtuber te disse para fazer isso. Tá? Você tem que usar a minha opinião para construir a tua, né? A ponto de você poder andar aí com as próprias pernas. Mas basicamente, eu avaliaria
se essas ações que você está amargurando prejuízo estão em tendência de baixa, né, se elas continuam em tendência de baixa, porque se essas ações caíram, muito provavelmente em algum momento elas estavam em tendência de baixa. Se elas estão em tendência de baixa, tá, a gente já vai conversar. Se elas estão em tendência de alta, talvez tenha uma perspectiva de melhora. Talvez tu consiga ainda segurar elas por mais tempo, visando recuperar o capital que for perdido. De novo, como é que você verifica se um ativo está em tendência de alta ou tendência de baixa? Tu vai olhar a formação dos topos e fundos deste ativo. Lembra, fundo é quando o papel está caindo e é o ponto, né, onde ele deixa de cair e começa a subir, e topo é o ponto onde o papel que estava subindo deixa de subir e começa a cair. Você vai verificar se a formação de topos e fundos é ascendente ou descendente. Se os fundos estiverem subindo, os topos e fundos, essa ação está em tendência de alta. Se os topos e fundos estiverem caindo, essa ação está em tendência de baixa. A primeira coisa que tu vai fazer é avaliar se esta sua ação está em tendência de alta ou tendência de baixa. Se estiver em tendência de alta, você vai aguardar, porque muito provavelmente essa ação tem perspectiva de voltar no preço que você comprou ela. Claro que cada caso é um caso, mas muito provavelmente essa ação tem essa perspectiva. Se essa ação está em tendência de baixa, eu vou dar minha opinião um pouco polêmica. Eu venderia essa ação. Eu sairia, eu liquidaria toda a posição. Talvez eu seja muito criticado aqui nos comentários por essa opinião, mas pensa comigo. Enquanto teu capital está lá mal alocado em uma ação em tendência de baixa, que, como eu mesmo disse, tende a só cair mais, né? A tendência ela continua até que outra tendência tome o lugar dela. A gente nunca sabe quando ou se essa tendência de baixa vai ser revertida para uma tendência de alta. Muitas outras ações estão subindo, muitas ações em tendências de alta estão subindo sem parar. Então esse teu capital que está mal alocado poderia estar alocado em uma dessas ações. Esse teu prejuízo poderia já estar começando a ser recuperado. Vou pegar Cogna ou IRB, por exemplo. Tá? Faça um experimento, pegue o período em que essas ações caíram, os últimos 6 meses, por exemplo. Quantas ações do índice Bovespa subiram? Eu conheço ações, por exemplo, Banco Inter, Ether, que subiram 100, 200, 300%, Local Web. Então esse teu capital podia estar muito bem alocado nessas outras ações, tá? Faça esse exercício. Tem que entender que no mercado, tempo também é dinheiro. Existe um termo que eu gosto muito de usar, que é o custo de oportunidade. Você estando mal alocado, você estando posicionado em ações que só estão caindo, você não está só perdendo um financeiro lá com a desvalorização daquelas ações, você está perdendo a oportunidade também de estar participando de outros movimentos de alta. Acaba se tornando um investidor forçado, sem perspectiva de quando você vai reaver esse teu capital. Na minha opinião, o iniciante, né, o cara que está passando por esse tipo de situação, ele não só deve, mas ele tem que ter a humildade de reconhecer que errou, entender de maneira racional aquela perda e liquidar essas ações, essas posições que ele sabe, no fundo ele sabe que não tem perspectiva nenhuma de melhora no futuro. Existe um outro custo chamado custo de aprendizado, é o que você vai pagar no começo para você aprender que você não deve mais fazer isso, é virar a página e começar do zero. Pessoal, muitíssimo obrigado por terem assistido até o final. Agradeço muito a presença de cada um de vocês aqui. Não se esqueçam de deixar o like, que ajuda muitíssimo aqui o nosso canal, e se inscrever também no mesmo. Forte abraço, até mais!